Fala galera do Pé na Roça, eu tô aqui no brete, dentro de um curral do nosso amigo Renan, e a gente vai conversar um pouco hoje sobre o manejo de gado, né? Quais são as vantagens de você fazer o manejo de gado, as dificuldades, né? O que a gente está passando na vida de hoje do produtor de gado, do pecuarista. Esse aqui é o Renan. Renan, Prazer, meu amigo. Seja bem-vindo ao programa Pé na Roça. Obrigado, prazer é meu, uma honra estar aqui, uma satisfação. Show de bola. Poder estar levando aí o nosso brete, o nosso curral, com certeza. Pro pessoal. E com muita alegria que a gente vai poder explanar um pouquinho, falar um pouquinho, Sim, né? Como é que funciona, né? Porque o que acontece? As pessoas às vezes estão em casa e não sabem como é que funciona Sim. o manejo, a criação. Aqui no caso o seu aqui, gado de corte. Aqui correto? a gente focou, né, em gado de corte, devido à região aqui, pro leite é muito difícil. Sim. Né? A gente tem a cooperativa Macu, que todo mundo conhece, porém ela não vem a Friburgo, por ter até poucos produtores de leite, né? Então ela não vem até a gente. Fora também o manejo, a dificuldade do manejo também do animal, né? Sim. O armazenamento também do leite, que também é bem dificultoso, né? Sim. Aí você tem que ter uma estrutura de... É um tanque que a gente chama, de resfriamento pro leite. Então você tira o leite ali da ordenhadeira, leva pro tanque e ali ele é armazenado. Só que isso tem uma alta estrutura de recursos, né, para fazer, mas a questão mesmo é comercial com a cooperativa que compra só grande quantidade. E a mão de obra também para o leite está muito difícil. Bem complicado, sabe? né? A questão de você capacitar uma pessoa para fazer o manejo, né? Sim. Vamos começar... Desculpa. Não, pode falar. Infelizmente não estou falando mal da mão de obra. A questão é que é um erro nosso. Um erro nosso a gente falar que trabalhar na roça, né? Trabalhar na roça. Tem o garoto jovem, ele fica com vergonha. Teve o êxodo rural também, aquela coisa toda. E aí ele sai com a namoradinha e fala, não, eu sou da roça. Aí ficou, a gente... É um preconceito, né? Gera um preconceito. Exato, a gente gerou esse preconceito. E na verdade a gente sabe que o PIB do Brasil, há muito tempo, nosso país é levantado pelo agronegócio. A gente vai falar disso ainda nessa matéria. E aí, a qualidade de vida do produtor que trabalha, né, o colaborador que está aqui com a gente, ele tem uma estabilidade e uma qualidade de vida muito grande, muito melhor que na cidade. Né? Na cidade ele não tem, às vezes é uma moradia boa, uma localização boa para morar. A qualidade de vida aqui é excelente, né? Para criar seus filhos, né? E os salários no campo estão maiores do que na cidade, né? E eu acho que essa falta de a gente levar também isso para os bancos de emprego, talvez. Enfim, faltou capacitação, de repente? Captação. Acho que isso a gente pode fazer até dentro da propriedade. Já tira os vícios, alguns vícios que de repente alguns teriam, né? Sim. Mas eu acho que a gente ficou um termo ruim, né? E aí roça, ele tem vergonha de falar, sou da roça. E a gente daqui do nosso programa quer desmistificar isso. Isso. Graças a Deus a gente está aqui para tentar tirar essa imagem conturbada que está se causando o pessoal que vive no campo, né? Sim. Mas agora vamos voltar aqui à nossa conversa, a questão do manejo do gado do início. Primeiro, quando a gente pensa em manejo de gado, a gente tem que pensar basicamente no espaço que você tem, no pasto. É isso que a gente tem que pensar na questão do manejo, primeiramente? Vamos lá. Quando a gente pensa em gado, né, a gente obviamente pensa em espaço, né? A primeira impressão, vamos dizer assim. Mas você tem que pensar em primeiro alimentar esse gado, né? Você tem que dimensionar. Eu sempre digo que a melhor ração a gente chama até de lavoura, né? A gente tem que tratar esse capim desse animal, um bom capim com proteína. A ração dele é o capim, né? Sim. Então a gente tem que tratá-lo muito bem, fazer essa estrutura de alimentação muito boa, e aí sim, num segundo momento, quando você tem um bom alimento, você tratar a sua terra como uma lavoura, vamos dizer assim, né? Que em Nova Friburgo tem muita lavoura. Então tem que fazer esse trabalho com a terra, sabe? E trazer um bom capim para esse animal. Depois disso, um animal ainda não. Depois disso, você cria uma estrutura para trabalhar com o animal. Tudo isso que a gente está vendo aqui. Para criar exatamente o quê? O bem-estar. Existe a questão do gado confinado e existe a questão do que você trabalha aqui, que é o gado solto no pasto, né? Extensivo, né? Exato. Uma coisa que eu ouvi falar, não sei se é verdade, você pode me corrigir se eu tiver errado, a questão de, por exemplo, um gado que é mais macio, ele é criado num terreno mais plano. Um gado que tem uma carne um pouco mais rígida, ele é criado no morro. Procede? Olha, Will, excelente pergunta. Eu tinha essa visão de que o gado no morro, ele tinha ele cria músculo, né? A carne vai ficar mais rígida, mais dura, na hora que a gente for comer, né, essa carne.
Na verdade, eu aqui desmistifiquei, né? Eu tenho um gado aqui, uma carcaça, um marmoreio excelente. Vocês vão ver aqui os bezerros aqui da fazenda, aqui do sítio. Vocês vão ver que aqui é de alto padrão. Mas isso tudo depende de muito da genética, tá? Isso é muito importante. Né? Cruzamento de raças, né? Cruzamento de raça, ou da mesma raça, mas pegando bons pais, boas mães, entendeu? Aí você vai trazendo melhores filhos. Mas mesmo elas que eu comecei sem a inseminação, primeiro que a estrutura, como eu falei aqui, a gente tem um bom manejo, com bem-estar, enfim. E aí, após essa etapa, quando a gente coloca o animal dentro da propriedade, ele tem todas as vacinações, isso é importante falar também, né? A gente não usa nenhum tipo de anabolizante, né? Aqui é tudo muito rígido, a qualidade aqui a gente leva muito sério, as doenças, enfim. Bom, a partir disso tudo, você começa a ter um animal. E eu tive animais vendidos e comercializados, frigoríficos, etc. E eu mesmo comprei depois, para exatamente ver se, será que o meu gado que a gente tem lá na planície, ele tem uma diferença na sua rigidez? Na questão da carne, né? Ficar no morro, etc. E aí eu vi que não tem nada a ver. Não tem aqui para mim, não sinto nenhum problema. A gente fez com o meu e excelente carne, tá? Agora, óbvio, o manejo é de suma importância. Você criar piquete, você... Piquete, para o pessoal que não conhece, que não sabe do que a gente está falando, são o quê? As separações dentro do pasto? Exato. Você pensa em células, né? Porque o capim, ele vai ficar... você faz um cálculo de determinado animal dentro dessa célula, desse círculo, vamos dizer assim, desse Até porque o capim precisa crescer, regenerar, Isso. né? Então você deixa ele se alimentando aqui, e aí quando ele abaixou, a gente já joga pro outro, a gente faz um rodízio. Legal. Então também ele não fica esse negócio de corre dentro do morro, né? Não tem necessidade, né? E aí você deixa o animal ali com água, com alimentação, sais minerais que ele precisa, tá? Além do capim com uma boa proteína, ele precisa de sais minerais. É isso que eu ia te perguntar. Além do outdoor, né, que o gado criado no pasto, tem a questão do indoor aqui, da cocheira, né, do manejo dentro do brete. Além do capim que eles comem, tem também algum tipo de insumo a mais que você coloca na alimentação? Sim. Há várias estratégias também para engorda, né? Você tem a questão dos sais minerais, para ele não ter deficiência dele, né? E também a gente coloca aí fubá grosso, né? Que a gente chama, a gente usa bastante para poder ele ganhar peso, né? Sal mineral também tem que dar, né? Sal mineral, são os sais minerais, exatamente. Sal mineral, que são os sais minerais que ele precisa complementar com o capim. A água também tem que ser de qualidade, né? Água de qualidade. Uma coisa que a gente basicamente passa batido, mas é uma coisa que é vital para a sobrevivência do animal, né? Dentro desses piquetes, desses círculos, tem os abastecedores. Tem as águas, tem o coxo para ele comer. Então, bacana, né? Toda semana a gente está levando esse alimento para eles. E aí ele vai crescendo, ele vai ganhando arroba, né? A gente fala muito em arroba. Então a gente consegue ter um aumento da arroba significativo e rápido, tá? E o bacana é que como a gente trabalha aqui com cria, tá, pessoal? É cria, a gente não trabalha nem com recria e nem com cria, né? A gente trabalha com a cria. O que é isso? É a venda de bezerros. A gente tem aqui matrizes, são excelentes mães. A gente fala, o que é excelente mãe, Renan? O que é isso, né? O que é uma vaca excelente mãe? É uma vaca que quando nasce o animal, ela instintivamente ela cuida muito bem dele. E o que é cuidar muito bem? Ela se preocupa, ela fica com ele, ela quer dar o leite a ele, deixa ele à vontade. Quantas vezes ele quiser, ela tá dando esse leite para esse animal. No Nelore, a gente tem uma média de 8 litros dia que ele bebe, tá? E é engraçado que outra coisa que eu desmistifiquei na prática, que se dizia que até 3 meses do bezerro ele não comia um capinzinho, ele come. Ele come, sabe? Não é só leite. E aí tem muita coisa bacana pro bezerro também, o que a gente chama de creep feeling. O que é isso, gente? Que história é essa? Creep feeling. É o quê? Nascer os bezerros, ok? Pra gente dar um bem-estar, a gente tá falando sempre do bem-estar. Sim. Porque aí, a gente dando bem-estar, a gente tem um retorno desse animal. Com certeza. Então, no momento que eu faço um setor só para os bezerros nascidos, uma alimentação exclusiva para eles, ok? Ele sai, ele deixa a mãe descansar. Pensa numa mãe humana. Mãe humana. Ser humano. Né? Ela fica muito sugada, muito cansada, ela tem que se alimentar mais. Certo. Correto? Não é diferente com a vaca.
Então, para ela ficar descansar, ela ficar, pô, você imagina um bezerro toda hora mamando, sugando, ela comendo ali, ele não Fica esgotada, deixa, né? fica muito cansado. Então a gente dá esse descanso nela, ela consegue produzir mais leite, e ele vai pegando outros nutrientes que a gente vai colocando dentro desse espaço que a gente chama de creep feeding, e ele vai crescendo mais rápido também. Ele vai pegando arroba mais rápido e descansa a mãe. Então é um ciclo, né, que a gente cria. Correto. E isso fica mais rápido a gente liberar esse bezerro pro mercado. Nesse momento agora, eles estão no pasto, né? Pastando lá, vivendo a vida deles e tal. E eles descem na parte da tarde para aqui pra casinha deles, né? A gente fez isso também é um manejo, tá, pessoal? Que a gente desenhou. A gente aqui é onde a gente concentra as vacinações, a gente concentra, por exemplo, o animal se machucou, a gente tem que vir aqui tratar dele. A inseminação a gente faz aqui. Legal. Então a gente tem que deixar esse ambiente para ele muito confortável. Ele tem que entender que isso aqui também é a casa, é a moradia dele. Então é muito natural a gente deixar isso aqui aberto, como está aqui, a gente vai mostrar, para que ele, à noite, eles andam, os meus no caso andam muito à noite. As mães, elas vêm, passeiam aqui dentro, conhecendo o lugar também. Ela já está familiarizada, ela anda aqui no corredor. Brete aqui, né? Isso, vem pro brete, passa por ele, vai ali beber sua aguinha, come, fica aqui, dorme, às vezes aqui chove, fica aqui embaixo. Então, assim, ela entende que aqui não é um lugar ruim. É um lugar que ela tem alimento, ela tem água, ela tem carinho, né? Muito bacana. E isso faz aqui ficar leve, né? Sim. Não tem essa pressão também. Se a gente for falar do manejo, a gente vai ficar bastante tempo aqui. A gente vai dividir essa matéria em duas, porque senão o pessoal tá em casa, tá falando demais. Vamos cortar essa matéria em duas, a gente volta no próximo bloco falando um pouquinho mais sobre a questão do manejo, porque ainda tem a questão do brete para falar. Um assunto polêmico que a gente vai ter que entrar, que infelizmente acontece, e a gente precisa conversar com vocês e falar da questão do que é o agro no nosso país, que movimenta a nossa nação, e a gente volta já já.